boa noite para você que está conosco, acompanhando esta primeira live do 50 e Mais, em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. Nos próximos 60 minutos, nós vamos estar conversando com você sobre organização do orçamento doméstico, como organizar da melhor maneira possível as finanças da casa. Estamos falando sobre esse tema porque esse foi o tema escolhido numa enquete feita pelo 50 e Mais e pelo meu site, meu consultor financeiro, desculpa, meu consultor financeiro, a parceria do 50 e Mais com o meu consultor financeiro. Então, nos próximos 60 minutos, eu, Maia Santana, editora-geral do 50 e Mais, Beth Cataldo, jornalista e editora, e Ricardo Bastos, diretor comercial do 50 e Mais, vamos estar conversando com 3 especialistas do meu consultor financeiro. São eles Afrânio Alves, planejador financeiro, Nelma de Mendonça, planejadora e educadora financeira, e ainda Bruno Pessamilho, que é planejador e coach financeiro. Então, nós estaremos aqui conversando com vocês sobre isso. Nós vamos fazer as perguntas, nós do 50 e Mais, mas você que está em casa, daqui a pouquinho vai poder também fazer a sua pergunta. Antes da gente começar propriamente a entrevista, eu queria dizer que essa parceria com o meu consultor financeiro é parte de um esforço do 50 e Mais para oferecer ao nosso público, que é exatamente um público que tem mais de 50 anos, informações de qualidade sobre finanças pessoais, assunto da maior relevância para todos nós, não é? E já adianto que esta será a primeira das muitas lives que pretendemos fazer. E eu passo a palavra agora para o Afrânio Alves, para que ele possa falar um pouquinho também da relevância dessa parceria com o 50 e Mais. Afrânio. Olá, Maia, boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Boa noite a todos os meus colegas aqui do meu consultor. Boa noite, Beth. Boa noite, Ricardo, que também está aqui nessa live. Todo mundo aqui empenhado para a gente começar o ano de 2022 com essa parceria aí de sucesso, que é entre o 50 é Mais e o meu consultor financeiro, onde a gente vai estar aqui periodicamente trazendo conhecimento, trazendo debates, trazendo isso que faz as pessoas tomarem melhores decisões financeiras, tudo que é preciso para tomar melhores decisões financeiras no dia a dia. A gente fica muito feliz aqui com esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai estar falando com pessoas aí com mais de meia década de experiência com o uso do dinheiro. Então, eu tenho certeza que será um desafio para a gente, com toda certeza absoluta, mas a gente vai se comprometer na entrega de uma informação de qualidade e de orientações precisas para um bem-estar financeiro no dia a dia das pessoas e dos brasileiros que acompanharem e já estão acompanhando esse projeto. Muito obrigado, Maia. São informações fundamentais, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no país, não é? Bom, então vamos à primeira pergunta que eu gostaria de dirigir ao Bruno Pessamilho. Bruno, se você... qual seria, na verdade, o primeiro passo que uma pessoa interessada em organizar seu orçamento doméstico deveria dar? E eu emendo uma outra pergunta, Bruno, que é a seguinte: qual é a importância de um orçamento doméstico bem feito? Ok, gente, muito obrigado, né? Boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui iniciando essa parceria.
Então, vamos falar, então, dessa questão, né, sobre o planejamento financeiro e como iniciar. Na verdade, a primeira coisa a se fazer quando você quer começar um planejamento financeiro é entender o que está acontecendo, é conhecer seus números. E é muito comum a gente ver pessoas que não sabem exatamente o quanto ganham, não sabem quanto gastam, não sabem para onde vai o dinheiro. E quando você não está gerenciando, vem aquelas famosas frases, né? Nossa, o mês mal começou e meu dinheiro já acabou. O dinheiro escorre pelas mãos. Ou seja, o dinheiro escorre quando você não está gerenciando. Então, a primeira coisa a se fazer é botar na ponta do lápis, ou numa planilha, ou no computador, ou no celular, onde você tiver mais familiaridade, começar de fato a enxergar o que está acontecendo. Quanto de dinheiro entra no meu orçamento? Ou seja, qual é a minha entrada líquida, real, que eu recebo? E depois começar a avaliar cada saída. E também são importantes as saídas pequenas. Muita gente conhece, né, os grandes gastos, né, os gastos básicos. Mas é importante também saber dos pequenos, né? Porque é ali no dia a dia, aquele pequeno gasto, R$ 30 aqui, 40 ali, 100 ali, que a gente acaba tropeçando e falhando no orçamento. Então, para você que está querendo começar essa vida, é de fato começar a se organizar. Quanto que entra e quanto que sai. A partir do momento que você começa a enxergar para onde está saindo, categorizar essas saídas em grupos, né? Saúde, alimentação, moradia, educação. Na hora que você começa a enxergar isso, você vai estar preparado para o passo seguinte, que é sair somente, olhar o que está acontecendo e começar a gerenciar. E gerenciar é diferente de monitorar. No gerenciamento, você começa a tomar decisões com o que você está vendo. O monitoramento, você está só vendo assim, e se você gastou mais, estourou o orçamento ou não, acaba sendo uma surpresa. Mas o gerenciamento não, você começa a traçar metas, quanto que eu vou gastar de combustível, quanto que eu vou gastar com lazer, quanto que eu vou gastar com alimentação, e com isso, claro, você vai poder ter melhores decisões financeiras a partir do momento que você enxerga. Então, primeiro, é importante enxergar, né? É importante anotar. Eu sei que no início dá um pouquinho de trabalho, né? Tem muita gente que não gosta, ficar anotando, mas como é que eu costumo dizer, como é que você vai enfrentar um desafio se você não consegue nem enxergar o que está na sua frente, né? Então, a primeira coisa, de fato, é conhecer seus números, conhecer a sua realidade financeira. Com relação à importância do planejamento financeiro, como foi a segunda pergunta, a gente tem diversos benefícios e importâncias de um planejamento financeiro. Primeiro é você proteger o seu patrimônio, porque muita gente ganha, tem um dinheiro, tem um patrimônio, mas sem um planejamento financeiro acaba fazendo gastos desproporcionais, acaba tendo que consumir investimentos, entrar na reserva de segurança, se endividando, e a gente vê pessoas endividadas que muitas vezes têm que vender uma casa para pagar as dívidas. Então o seu patrimônio fica muito em risco quando você não tem um bom planejamento. Então é fundamental se planejar primeiro, para aquilo que você conquistou, você conseguir preservar, né? É importante também para que você consiga manter uma vida dentro do seu padrão, né? A gente não está falando de uma vida sofrida, não. É uma vida que caiba no seu orçamento, porque o principal erro das finanças é gastar mais do que recebe, né? Esse é o feijão com arroz. Gaste menos do que você recebe. Então, com isso, você consegue entender, sabendo quanto você ganha, você consegue planejar a sua vida para gastar menos. E com isso, você evita endividamentos, evita ficar naquele 0 a 0, no sufoco. E, claro, o último, né, outro grande benefício do planejamento financeiro é você conseguir se organizar para não somente pagar as suas contas, pagar as suas necessidades, mas você alcançar os seus objetivos. Né? A gente se organiza para que eu tenha as minhas necessidades atendidas e os meus objetivos sendo planejados, eu juntando dinheiro para alcançar e você realizar aquilo que você quer na sua vida. Seja uma viagem, seja curtir umas férias em algum local, seja ter uma casa com qualidade, com conforto. Ou seja, o planejamento financeiro vai te permitir organizar as suas finanças para que você possa ter um presente digno, um presente com qualidade, mas que você também se prepare para o seu futuro, que você possa ter uma vida próspera no futuro, assim como no presente. Essa acho que é a grande mensagem da importância do planejamento financeiro, né? Atender suas necessidades, seus objetivos e ter uma vida equilibrada, sem ficar ali no sofrimento, né? No 0 a 0, na dívida, né? Ter uma vida digna, né? Ótimo, Bruno. Diante dessas considerações importantes que você acabou de fazer, eu pergunto, isso se aplica
tanto a quem tem dinheiro como a quem tem pouco dinheiro? Aí a pergunta pode ser respondida ou pela Nelma ou pelo Afrânio, vocês decidem aí. Bom, eu vou começar respondendo, a Nelma pode complementar, assim como o Bruno também. Excelente pergunta, Maia. Sim, de fato, o gerenciamento ele vai permitir tanto o gerenciamento do orçamento como todos os conceitos relacionados à educação financeira, vai permitir uma vida de bem-estar. Claro que com uma baixa renda, esse bem-estar ele vai estar mais limitado às opções de bem-estar. Com uma renda maior, as opções serão maiores. Então, as possibilidades de escolha serão maiores. É possível, sim, ter bem-estar financeiro com uma baixa renda, com certas limitações, naturalmente. E o que eu quero dizer quando eu falo em bem-estar financeiro, Maia? É simplesmente conhecer as possibilidades de consumo, respeitando, como o Bruno muito bem falou, respeitando aí as fontes de receitas. Ele fechou a fala dele com maestria, dizendo que o maior risco que se tem com as finanças é gastar mais do que se ganha. Então, uma baixa renda vai sim trazer desafios inerentes. Nós somos um país de baixa renda, então muito exercício, um exercício colaborativo é necessário para que haja uma estabilidade dentro das decisões que são bem apertadas para quem tem baixa renda, mas os mesmos princípios da baixa ou da alta renda, do ponto de vista do cuidado do dinheiro, são muito similares. A gente até faz um paralelo que é assim, posso até estar com uma menor renda nesse momento, porém, quando eu aprendo, de fato, eu me comporto muito bem, tenho um comportamento saudável com um salário menor, eu vou saber gerenciá-lo e cuidar desse dinheiro quando esse salário aumentar. Então, cuidando do pouco, a gente vai saber cuidar do muito. Muita gente associa aquela, eu só vou ter uma vida melhor, eu só vou quando eu ganhar mais, quando eu receber um salário maior. Nem sempre isso é verdade. Você vai ter mais possibilidades de uma vida com muitas escolhas diferentes, porém, de lazer, de moradia, enfim, de tudo, como experiência de vida, pois a grande parte das experiências exigem o lado financeiro. Porém, cuidando do pouco, todos os brasileiros e as pessoas que aqui estão nos ouvindo vão poder cuidar, sim, quando essa renda vier a mais, ou, por exemplo, quando vier uma quantidade de dinheiro não esperada. A gente vê muito o caso dos ganhadores de prêmios, de loterias, né? Como o não cuidar do dinheiro adequadamente faz com que eles voltem para a situação exatamente anterior. Ou mesmo, às vezes, um dinheiro que vai chegar, de alguma forma já é sabido, que é o caso das heranças, por exemplo, eventualmente, para aquele recebedor da herança, o herdeiro, são diversos os casos, mas existem pessoas que simplesmente fazem com que esse dinheiro, essa herança, quando não cuidada, ela simplesmente se vá em alguns meses ou muito rapidamente, porque não teve os princípios básicos da educação financeira. Beth Cataldo, você faria uma pergunta agora? Sim, claro. Boa noite, em primeiro lugar, a vocês todos. Um prazer enorme estar aqui discutindo esses temas que são super relevantes, né, para a vida de todos nós. E eu acho que uma questão que eu gostaria de abordar tem muito a ver com o nosso público, né, com o público que está aqui, que é o público 50 e mais. Né? É muito comum, a gente sabe disso, a gente se deparar com situações de pessoas que levaram a vida de uma forma mais ou menos razoável, confortável, e chegam numa etapa 50, 60, 70, em condições muito precárias financeiramente. Né? Então, a primeira pergunta seria essa questão, quer dizer, falta cultura financeira, falta uma educação de base, digamos assim, que venha desde lá da escola, para que as pessoas se conscientizem do que é uma previdência, o que é o ciclo da vida produtiva, né? Que vai chegar um momento que você esgota a sua capacidade
de gerar, digamos, renda maior, embora não totalmente, né? As suas demandas de saúde são maiores. Então, queria que vocês dessem uma palavra especificamente nesse aspecto, né? Pode ser também qualquer um de vocês aí, todos três são super qualificados, né? Bom, eu tenho 55 anos, então me enquadro totalmente nos 50 mais aí. E o que acontece? Hoje em dia, a informação ela está muito rápida, está tudo globalizado, e é uma realidade que eu não tive lá no começo, os meus pais não tiveram, né? Então, a baixa informação de finanças fez com que muita gente ficasse engessado com as informações. Por exemplo, qual era o suporte que nós tínhamos com relação a finanças? Era somente o gerente do banco, né? Que mesmo que ele tenha ali todo um conhecimento, mas ele às vezes está engessado nos produtos dele ali. Então, assim, a falta de informação anterior é que trouxe uma dificuldade, né, para as pessoas com um pouco mais de idade, para estar ali à frente das finanças, saber quais as alternativas que tem. Então, hoje, embora hoje tenha muitas informações, isso também precisa ser muito filtrado, né? Conhecer mais, ser um conhecedor, ser interessado pelo assunto finanças, né, para gerir ali as finanças pessoais, as finanças da família. Então, eu acho que hoje em dia está bem mais fácil, né? Mais monitorável você cuidar das finanças do que antes. E o que acontecia, por exemplo, com os nossos pais? E era de você entrar, por exemplo, alguém te oferece um empréstimo, você vai ali, pega sem conhecer quais são as tarifas, né? Quais são as taxas do mercado, entra em cheque especial, entra em cartão de crédito, esses consignados. Então, hoje em dia, tem mais informação. Nelma, isso explicaria, então, essa enorme dificuldade que as pessoas com mais de 50 anos, essa carência da matemática, do número, explicaria essa enorme dificuldade que muita gente com mais de 50 anos tem de fazer um orçamento. Tem pessoas que você vai conversar sobre orçamento, elas se julgam totalmente incapazes de começar a elaborar, né, a organizar esse orçamento. E essa carência de informação, então, é que explicaria o fato de os mais jovens hoje estarem muito mais atentos e terem muito mais facilidade do que o pessoal da minha geração, por exemplo, que estou com 70 anos. Eu colocaria um grande aliado dos jovens hoje com o mundo da tecnologia. Porque com essa informação rápida, a tecnologia nas mãos, o jovem ele tem mais facilidade. Já é alguma coisa mais atual para a idade dele, né? As pessoas de mais idade, ela não tem. Se ela não tem, lógico que tem muitas pessoas que acompanham a tecnologia, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Então, sem esse acompanhamento do que está acontecendo nessa velocidade, acaba que quem ali está um pouco desligado ou não tem as condições, né, para acompanhar, fica desatualizado, o que gera a dificuldade, porque a informação ela vem tão rápido, tão precisa ali em alguns canais, que quem está um pouco desligado ali não consegue acompanhar realmente. Eu, por exemplo, no meu tempo de ensino, lá no começo, o que eu fazia? Eu não tinha informação rápida, não tinha acesso a computador. O computador chegou, acho que eu estava quase que na faculdade. Mas, assim, antes, o que eu precisava fazer para fazer uma pesquisa? Eu tinha que ir numa biblioteca de um colégio, procurar um livro e tudo. Então, assim, ali você começa a desenvolver a informação a partir dos dados que você tem à mão. Então, o que você tem que fazer hoje em dia? É estar totalmente atualizado ali, buscando informação, tirando a dúvida, seja com as pessoas que já mexem com isso, ou com um parente ali, às vezes, que está mais ligado nas finanças. Então, é a curiosidade e, na medida do possível, né, acompanhar a tecnologia e as informações de fontes seguras. Posso complementar? Você quer falar? Lógico, por favor. Tá.
Obrigado. Acho que eu fui mais rápido que o Bruno. Ele levantou a mão. O Bruno também quer falar. Vamos lá, Maia. Mas, complementando essa questão da tecnologia, a gente vê que o próprio formato dos meios de pagamento que foram se atualizando ao longo do tempo fizeram com que a gente ficasse distante do modelo anterior, como os meios, com a evolução do próprio meio de pagamento, porque nos anos 80, 90 e até um pouquinho, né, anos 2000, nós tínhamos cédulas. Cédulas do ponto de vista do dinheiro, você recebia o salário, em algum momento você tinha até que correr ao banco, pegar aquele dinheiro o mais rápido possível e ir correndo no supermercado para fazer compra, porque senão aquela cédula de dinheiro ela perdia valor na virada da noite. Ao ponto que nós depois chegamos num plano econômico que deu mais estabilidade e os meios de pagamento começaram a evoluir. Depois veio a figura do cheque. Em algum momento isso ficou muito comum, né, o preenchimento da folha do cheque, mas logo em seguida os meios de pagamentos eletrônicos e digitais ganharam o dia a dia do brasileiro. Mais recentemente, no meio da pandemia, a gente falou aí de uma grande evolução que ainda perdura, alguns municípios mais ou menos receptivos e alguns setores mais ou menos receptivos à tecnologia de inovação que nós tivemos no meio de pagamento, que foi a figura do Pix. Então, a forma de pagar já não está mais na mão, eu não vejo mais o troco, eu não tenho mais a informação tão visível. Então, se está tudo no online, está tudo no digital, alguma predisposição a fazer um gerenciamento ali na tela é necessária. Na tela, na planilha, mesmo que eu tenha que pegar a informação dessa tela, imprimir e fazer no caderninho, no velho e bom caderninho, como pode ser a solução para algumas pessoas, com 50, 60, 70. Nada impede de um bom gerenciamento financeiro acontecer no caderninho. Ele vai ter as suas características, porém, é sim possível. Então, assim, ela não pode ser, vai gerar uma energia a mais, porém, ela é possível sim de ser feita. Então, não é uma desculpa, né? Ela pode sim cuidar do dinheiro dessa forma. Bruno, você quer complementar aí? Sim, eu queria falar uma coisa, né? Assim, a gente vem vivendo um mundo de muitas mudanças ultimamente, né? O desemprego está mais em alta, o jeito de olhar o trabalho está diferente. No passado, muitas pessoas tinham uma percepção que, eu vou trabalhar, vou ter um bom emprego e vou me manter empregado por um tempo. E era até relativamente, era mais fácil você conseguir ficar no emprego por muito tempo. A questão da concorrência, a questão da qualificação, você conseguia se manter empregado. Então, assim, eu acho que a preocupação em buscar, muitas vezes, qualificações ou buscar novas fontes de renda, uma renda extra, era diferente. Um jovem hoje, ele não tem garantia de nada, muitas vezes. Ele sai do mercado, ele entra no mercado de trabalho com um diploma debaixo do braço sem garantia nenhuma. Ele tem que se virar. Ele tem que se virar, muitas vezes, empreendendo. Ele tem que gerenciar, ele não tem estabilidade, o desemprego está alto. Então, isso também força o jovem de hoje a ter que ser mais, se virar mais com o dinheiro, aprender a gerenciar melhor. Antigamente, você podia ter um bom salário, receber, tinha uma certa estabilidade, o desemprego era menor, então você, ok, eu estou empregado, e não tinha tanta preocupação quanto um jovem de hoje. Um jovem de hoje em dia realmente entra no mercado muito competitivo, com muitas qualificações sendo exigidas. Isso demanda dele entender mais de empreendedorismo, entender mais de vendas, gerenciar o pouco que ganha, porque muitos realmente não tem mais a garantia como tinha antes, né? Alguns estudos dizem que a gente vai viver gerações onde os pais ganham mais do que os filhos, porque normalmente os filhos vinham ganhando mais que os pais, que era uma coisa natural, né? A criança ia tendo mais acesso à educação, a educação ia mudando, qualificações, cursos, treinamentos, só que não há garantias. Então, eu acho que o jovem hoje está mais obrigado a correr atrás. Ele não tem tantas garantias como muitas vezes outros profissionais 10, 20, 30 anos atrás tinham, né? Então isso mudou também essa dinâmica da necessidade por buscar informação, né? Há muita insegurança agora, não é, Bruno? Há muito maior insegurança, né?
Maia. Bom, gente, nós já estamos caminhando. Desculpa, Beth. Não, é porque acho que tem algumas perguntas, né, que o pessoal mandou que são interessantes aí, tá? Se você quiser, eu posso ler. Se você quiser ler a primeira aí, da Edneia Maria, tá? Veja aqui, ó, Edneia Maria. Quais efetivamente são as contas fixas que devemos priorizar? E ela continua. E como economizar para conseguir planejar outros gastos, tais como viagens, cursos, etc. Essa é a pergunta da Edneia Maria. E eu aproveito aqui, a gente está encaminhando aqui para metade já da nossa transmissão. Eu queria que outras pessoas fizessem como a Edneia e nos escrevessem. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas. E outro lembrete, no final dessa transmissão, visite o 50 e mais, www.50emais.com.br e meu consultor financeiro, www.meuconsultorfinanceiro.com.br. Vamos, então, à resposta pedida pela Edneia Maria. Qual de vocês? Vou começar a responder a Edneia e deixo depois aberto para o Bruno e Nelma, fiquem bem à vontade. Bom, Edneia, eu sugiro que você comece organizando as despesas de casa. Ela perguntou sobre as despesas fixas, né? Então, especialmente aquelas que não têm muita margem de oscilação entre um mês e outro, Edneia. Então, se você paga aluguel, o valor do aluguel é bem fixo. Se você paga condomínio, que é o caso de quem mora em casas ou em condomínios, né, ele é bem fixo. Então, você vai priorizar aqueles que estão ligados muito à sua qualidade de vida no seu modelo atual. Então, comece por eles, porque eles são até os mais fáceis de se lembrar. Você sabe quanto que você paga, por exemplo, com né, ali muito próximo da sua conta de água, sua conta de luz, sua conta de telefone. Então, isso está muito relacionado às necessidades. Então, comece por essas necessidades e classifique, né? Como a gente falou, né, no início da nossa live. Organize, puxe essas informações de onde pelos meios que elas são pagas, coloque lá dentro da sua organização no caderno, no aplicativo, no bloco de notas do seu celular ou numa planilha, se você tiver essa disponibilidade. Coloca isso lá, organiza e aí você começa a lançar todos os demais itens de consumo, que aí esses costumam oscilar mais. Como o Bruno mais cedo falou, aqueles menores e às vezes invisíveis, que dá aquele susto quando a gente faz a conta, pode até assustar o quanto que se gasta, não sei, de Uber, ou quanto que se gasta com padaria. A simples padaria do dia a dia, simples ir da padaria no final da tarde ou no início da manhã, necessitando de ir ou não, quando você coloca na ponta do lápis, você pode assustar o quanto que se gasta do orçamento para a padaria, né? Para aquilo que você está gastando inconscientemente, está achando que é pouquinho, mas um pouquinho todo dia, 30 vezes um pouquinho já dá um pocão, né? E aí vira o mês, às vezes o orçamento não fecha. Bem, aí ela perguntou também como se organizar para despesas futuras, né? Despesas futuras que são, a gente pode chamar, ela falou viagem, né, Maia? Enfim, viagens, gastos... Cursos, né, desejo, ou seja, planejamento futuro. Bem, o mais adequado, Edneia, é que você comece a colocar esses desejos futuros no seu orçamento hoje. E como é que você faz isso? Você vai calcular. Bem, você tem uma viagem que você quer fazer lá no final do ano. Nós estamos no mês de fevereiro, você vai viajar lá em dezembro. Imaginando aí, você vai passar o final do ano na praia. E aí você primeiro tome um orçamento de quanto você vai gastar, quanto vai custar essa viagem, e aí comece o mais cedo possível, talvez em fevereiro ou talvez em março, a juntar esse dinheirinho. Priorizar o seu consumo hoje, porque se a viagem é tão importante para você, ou aquele curso que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, até para aumentar a sua renda, você começa a juntar ele, você integra, você coloca esse objetivo no seu orçamento hoje. E todo mês você vai fazer esse esforço de organização
para juntar um pedacinho do dinheiro que vai ser necessário para todos os seus planos. Com essa simples dica, a gente pode encerrar essa live agora, viu, Maia? Encerrar a live, porque assim qualquer pessoa vai realizar seus objetivos de vida, não tendo. Bruno, por favor. É uma coisa muito interessante, né? Ela fala, como é que eu posso diminuir meus gastos para alcançar esses objetivos? Gente, vou dar uma dica aqui que a gente fala para todos os clientes. É preciso uma profunda reflexão dos seus gastos, de preferência classificando eles em 3 níveis. O que é necessidade, o que é desejo e o que é impulso. Quando você separa, isso é necessário, isso eu quero, isso é impulsivo, isso eu estou comprando porque é um hábito, eu estou na onda, eu estou no fluxo ali, estou passando e estou comprando. Quando você começa a identificar isso, aí a estratégia é simples. Necessidade, a gente prioriza. Desejo, a gente otimiza para dentro do orçamento, dentro do que cabe no orçamento. E, gente, impulso, a gente elimina. Não tem folga para isso. Quando você começar... Quer ver uma dica muito simples? Pega a sua fatura do cartão de crédito, pega o seu extrato bancário e para cada lançamento coloca um N de necessidade, um D de desejo, um I de impulso. Só aí você vai ver uma enorme oportunidade de economia. Porque provavelmente tem alguns impulsos ali. E os impulsos poderiam ser um dinheiro que estaria no seu bolso ou sendo guardado para algum objetivo. O desejo, muito cuidado com o desejo, tá, gente? Porque o desejo, muitas vezes, ele se maquia de necessidade. Né? Então, eu estou passando, eu preciso de uma camisa, aí eu vejo assim, nossa, estou precisando de uma camisa, beleza. Mas aí a camisa custa R$1.000 numa loja super de grife. Espera aí, precisar de uma camisa é uma coisa. Precisar de uma camisa de R$1.000 é outra coisa. Então, muitas vezes, a gente tenta nos justificar. Mas eu estava precisando de uma camisa. Pô, você precisava de uma camisa. É diferente de uma camisa de R$1.000. A camisa de R$1.000 já entrou no nível do desejo. Uma camisa de grife, bonita. Ela saiu do nível da necessidade. Como aquela bolsa. Eu preciso de uma bolsa. Aí vai comprar uma bolsa de uma marca caríssima. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Nem tudo que a gente acha que é necessidade realmente é. Era um desejo ali que você acabou... Era uma necessidade que acabou virando um desejo extrapolado. Então, faça esse exercício. Verifique suas contas, seu extrato e comece a classificar. Isso vai te dar uma percepção muito clara de dinheiro indo embora à toa, que não precisava, impulso, e onde eu posso priorizar realmente nas minhas necessidades e, claro, até rever as necessidades. Será que aquele clube é realmente necessário? Será que aquela academia, eu estou realmente sendo necessário, eu estou usando ela? Será que aquele outro curso que eu estou fazendo, eu me inscrevi, aquela assinatura de um canal, de uma operadora de TV a cabo com 200, 300 canais, será que isso é necessário? Então, a gente também tem que fazer nossas perguntas assim, isso é realmente necessário? Não é porque você vai falar assim, mas é importante ter, sei lá, uma TV a cabo para ter opções de filmes também. Tá, mas qual é a dimensão disso? Qual é a real necessidade? Porque às vezes você está pagando demais com coisas que você não está usando. Está buscando o benefício que você não está usando. Pode falar. Bruno, quer dizer que quando se trata de dinheiro, impulso é pecado. Impulso tem que ser eliminado, gente, porque o impulso, muitas vezes, ele está sendo motivado por um problema, não vou dizer problema, mas por algum problema emocional, vamos dizer problema emocional. Então, o que acontece? Tem gente que está ansiosa, nervoso, estressado, irritado, e aí, para gerar um alívio, um conforto, vai e compra. Ou então a pessoa está comprando para buscar a aceitação do outro, reconhecimento. Então, estou usando coisas para buscar aceitação, reconhecimento. E nesse ponto, o autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais você se conhece, menos você dá importância para o que alguém vai dizer. Né? Quanto mais eu olho o que é importante para mim, o que atende os meus valores, a minha personalidade, Bruno, eu vou estar gastando menos para buscar aceitação e aplauso dos outros, para buscar admiração dos outros. Então, esse processo de se autoconhecer, saber quem você é, seus valores, o que é importante para você, também costuma gerar uma enorme economia no orçamento. Porque para pensar quantos gastos a gente faz para impressionar alguém, né? Impressionar os pais, os amigos, né? Ou então os amigos todos estão indo num restaurante, você não tem condição de ir, mas eu tenho que ser aceito, eu tenho que fazer parte do grupo, então você vai sem poder ir. Quando você começa a assumir a sua situação, assumir a sua identidade, você pode chegar e falar assim, olha, eu não posso ir nesse,
né? E ser honesto com as pessoas, ser honesto com você. Você vai estar respeitando você, respeitando o seu bem-estar financeiro também. Isso é muito importante. Aí, Edneia, a sua... Oh, desculpe, pode falar, por favor. Nelma. E a falta de clareza também dos propósitos, ela acarreta uma série de problemas nesse aspecto, né? Porque se você não sabe o que você quer fazer daqui a um ano, por exemplo, qual é o objetivo de você guardar um dinheiro ali, fazer uma reserva, faz com que você vá para o imediatismo, que é o que, às vezes, o que o Bruno está falando aí, né? Do impulso. Então, quando você tem objetividade ali, clareza no que você quer, você pode até olhar uma bolsa ali, mas se você imaginar, não, daqui a um ano eu quero fazer uma viagem, quero fazer isso, então isso aí te limita e faz com que você trabalhe mais aquele comprar ou gastar com um objeto que você não sabe ali, né? E quando você conhece também seus números, você sabe, eu preciso de, por exemplo, 55% do meu orçamento para os gastos gerais. Então, você sabe, 10% para o lazer, 10% para a educação. Se você faz essa métrica aí, fica mais fácil. Ou para lá, eu quero um sapato ali, mas vem essa primeira pergunta aí, né? Eu preciso, impulso, desejo, né? Então, se você tem a clareza ali de que você pode gastar com aquilo ali tantos por cento do seu orçamento e já gastou, então você começa ali a se reeducar, né? É uma série de fatores que vai contribuindo para você ir fazendo o seu gerenciamento. Então, daí a sua resposta, Edneia, a resposta à sua pergunta, e nós já recebemos aqui mais perguntas. A próxima é da Nelise Bueno Silva. E ela pergunta o seguinte: pode ser passado modelos de planilhas com os gastos básicos? Posso começar de novo, gente? Olha, Nelise, sim, sem dúvida. Se você for ao nosso site, Meu Consultor Financeiro, você já vai encontrar um modelinho de planilha lá, gratuito. Você pode baixar e pode começar hoje a fazer o seu gerenciamento. Aí está respondida, então, a pergunta. E mais uma. Temos mais uma pergunta. Agradecemos a pergunta aí da Nelise e vamos à pergunta da Andrea Sbeghen. Espero que eu esteja falando o sobrenome certo. A pergunta dela é a seguinte: onde é melhor investir as sobras que economizamos? Poupança rende muito pouco? Procurar corretora? Um profissional? Me sinto perdida para gerenciar minhas economias. Essa é a pergunta de Andrea Sbeghen. Bruno? Posso? Bruno? Eu começo, Fran, e você conclui, né? Primeiro, André, uma coisa muito importante, né? O dinheiro precisa normalmente ter um objetivo por trás dele. Qual é o principal objetivo, né, por trás dele? Se é um dinheiro para montar uma reserva de segurança, ele tem algumas características, alguns tipos de investimentos mais adequados para uma reserva de segurança. O que é uma reserva de segurança? É aquele dinheiro que tem que estar prontamente disponível se alguma emergência aparecer. Então, para esse caso, a gente tem produtos que precisam estar prontamente disponíveis e de alta segurança, para que quando você precise, ele não tenha uma flutuabilidade do valor para baixo e você possa ter, por exemplo, perda, porque na renda variável você tem flutuações e o dinheiro pode cair. Então, assim, se você está montando a sua reserva de segurança, existem investimentos mais apropriados para isso, né? Investimentos que vão estar muito mais conservadores, atrelados, por exemplo, à renda fixa, por aí. Se você está pensando em guardar um dinheiro para a sua aposentadoria num longo prazo, já existem outros tipos de produtos mais adequados, inclusive previdência, por exemplo, que tem benefício fiscal, você paga menos imposto de renda, a depender ali do modelo que você contratar. E você também pode ter objetivos de meio de vida, né? Que são os objetivos para você alcançar seus objetivos,
que também tem outras características. Você pode, por exemplo, se é um objetivo para daqui a 5 anos, você pode colocar em investimentos onde o dinheiro fica preso por mais tempo, 2, 3, 4, 5 anos, e ao dinheiro ficar preso, sem você poder sacar de volta, né, a instituição financeira te dá um prêmio por isso. Ela costuma ter uma rentabilidade melhor. Então, a primeira coisa é você realmente entender assim, para que eu quero esse dinheiro? Ele é para agora, ele é para daqui a 5, 10 anos, ou é para minha aposentadoria? Porque isso determina completamente os tipos de produtos financeiros que você tem disponível para investir. Realmente, poupança não é a melhor opção, né? Eu costumo dizer que poupança nem sequer é investimento, né? Ele não é classificado dentro do grupo de investimentos. Se você for olhar na Ambima, por exemplo, não está ali poupança como que é uma grande agência autorreguladora do mercado, né, das instituições financeiras. Mas, se você tem dificuldade com isso, é bom também você contar com uma ajuda profissional, né, buscar alguém que entenda, porque realmente o mundo dos investimentos ele é grande. São muitos produtos, você tem várias possibilidades, mas, via de regra, tem produtos mais adequados para cada tipo de objetivo que você quer. E outra coisa, é difícil a gente falar assim, qual é o melhor investimento? Não sei, depende da sua realidade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, qual é a sua estrutura familiar? Né? Você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos? Quantas pessoas dependem, né, dessa estrutura familiar? Quantos anos a pessoa tem? Por que eu estou falando isso? Porque existem elementos que vão determinar se a pessoa pode ser mais conservadora ou mais arriscada. Né? Comparando assim, eu tenho uma estrutura familiar, tem eu, minha esposa, meu filho, eu preciso ser um pouco mais conservador, né? Eu tenho 43 anos, eu preciso ser um pouco mais conservador do que, de repente, um solteiro de 25 anos. Porque se eu cair, outras pessoas caem comigo. Se ele cair, cai sozinho e ainda tem mais tempo a se recuperar. Então, existe uma série de variáveis que precisam ser levadas em consideração, e aí isso chama-se análise de perfil, né? Análise de perfil de investidor, que também vai ver o quanto você tem aptidão de risco, de aceitar risco ou não, que vai determinar quais são os produtos indicados para você. Porque se você é uma pessoa conservadora, existem produtos indicados para pessoas conservadoras. Se você é uma pessoa arrojada, aceita que eventualmente os investimentos vão cair, aceita que pode fechar um ano no negativo, né? Você coloca, sei lá, 10 mil reais e no final do ano tem 9 mil, caiu 10%. Tem gente que só de falar isso a pessoa fica nervosa. Tem gente que entende que o mercado é assim. Então, isso varia para o seu perfil de risco, para a sua estrutura familiar, para o quanto você pode ser mais arriscado ou não. E aí, quando um profissional, uma instituição, faz essa avaliação, vai te dar o seu mapa, a própria instituição vai falar assim, olha, você, Andréia, é uma pessoa moderada, ou uma pessoa arriscada, né, arrojada ou conservadora, e para o seu perfil, para os seus objetivos de vida, estes são os produtos mais indicados. Né? Um bom profissional, ele vai casar o seu perfil de risco, a sua situação atual, toda essa estrutura com os seus objetivos e vai te passar um rol de opções para atender melhor. Então, assim, a recomendação é realmente buscar conhecer isso, fazer uma avaliação para você entender quais são os melhores produtos, para que o profissional possa te indicar os melhores produtos para você, que podem ser totalmente diferentes para mim, do Afrânio, da Nelma, qualquer um aqui conosco. Então, é muito individual, é uma avaliação que precisa ser feita individualizada também. Afrânio, você queria completar? Se você falar, eu cortei aqui. Não, tranquilo, Bruno. É isso aí, é perfeito. Eu só queria complementar a resposta que eu dei para a Nelise, de ir lá no nosso site, viu, Nelise? Se você não encontrar lá, vai nas redes sociais e manda um alô, a gente vai te passar, ou aqui no Facebook, ou no Instagram, a gente está lá também no Facebook, no Instagram, a gente te entrega, faz um jeito de fazer a planilha chegar a você. Mas para a Andréia, o Bruno, né, acabou de colocar todas as informações, exatamente por isso tudo, Andréia, por todo esse contexto pessoal, familiar, financeiro, que é a resposta para a pergunta que a gente recebe muito, né? A gente que está do lado de cá dos atendimentos e no planejamento financeiro. Qual que é o melhor investimento? Essa resposta, ela existe essa pergunta, ela possui diversas respostas, porque depende de um tantão de coisas. O principal delas é o que você pretende fazer com esse dinheiro e quando. O que e quando. Mas o simples nesse momento, hoje não dá mais, já são 20 horas, né? Já está de noite. Mas amanhã, se você, Andréia, fizer a troca
da sua caderneta de poupança pelo título público Tesouro Direto Selic, você já está fazendo uma decisão tão segura quanto a caderneta de poupança, colocando o seu dinheiro dentro de um título público federal por meio do seu próprio banco. Basta que você acesse o seu atual banco, seu atual fornecedor de serviços bancários, procure lá a seção Investimentos e procure a seção Tesouro Direto. Lá você consegue acessar esse produto que tem as suas regras. Ele não resgata na mesma hora como a poupança, mas resgata no mesmo dia. Então, você, no máximo, vai esperar algumas horas até que, quando você precisar resgatar, você vai conseguir, né, acessar esse dinheiro novamente. Mas, com essa troca, você já tem um ganho de aproximadamente 30% de rentabilidade, tá bem? Que é a diferença hoje do que o Tesouro Direto Selic entrega como performance quando comparado com a famosa caderneta de poupança que todos conhecemos, que nem olha, para quem não sabia, nem é classificado como investimento. Maia, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção para lembrar também que nós teremos oportunidade em outras lives, né, de discutir com mais profundidade a questão dos investimentos, né, as opções, as características do mercado. E eu queria, se a Maia me permitir, aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, que eu achei que tem muita importância. Ela diz o seguinte, eu estou tentando achar o nome dela aqui, mas a pergunta, eu me lembro, é assim, para quem não tem um salário fixo, como organizar o orçamento doméstico, né? Então, eu acho que achei muito relevante essa pergunta. A pergunta é da Paula Aguiar, essa pergunta que você acabou de formular. Uma pergunta realmente interessante. E antes eu quero agradecer a Andréia pela pergunta que ela nos mandou e desejar boa sorte para ela nos investimentos. Então, essa pergunta que Beth acabou de ler é da Paula Aguiar. Vamos lá, começa. Ou seja, como organizar o orçamento doméstico se eu não tenho um salário fixo todo mês, né? Geralmente a gente tem despesas fixas, né? E nem sempre temos salário fixo. Então, a quantidade de despesas fixas que se tem, que a Paula tem, ou qualquer profissional autônomo, por exemplo, quanto mais engessado essa despesa fixa está, maior deve ser a atenção que os autônomos, que é o caso bem mais característico, devem ter. Como organizar? Porque, eventualmente, vai ter meses que eu vou receber mais do que todas as minhas despesas fixas e o que eu recebo, o que eu tenho como obrigação no mês. Agora, vão ter alguns meses que eu vou receber menos. A gente pode trazer números, né? Por exemplo, despesas, e para isso eu tenho que fazer, né? Eu tenho que conhecer muito bem, com uma lupa precisa, na vírgula do centavo, como é que está sendo o meu dia a dia. O dia a dia de despesas domésticas, pessoais ou familiares. E aí, conhecedor disso, por exemplo, num orçamento com despesas de R$2.000 mensais, eventualmente, ao longo do ano, eu vou ter ganhos acima dos R$2.000 mensais. É possível, nem sempre acontece, mas é importante que se tenha, porque esse excedente de renda, de salário, de bonificação, de comissões e tudo que está envolvido de extras, às vezes é freelancer, totalmente, né, que depende do serviço, depende do giro econômico, ou seja, de negócios realizados. O excedente que eu vou ter em determinados momentos vai me permitir, né, não necessariamente você vai poupar, mas vai me permitir poupar para ter a diferença necessária para cobrir os meses onde eu não vou gerar os R$2.000 que eu tenho de despesas fixas mensais. Então, o importante é que você conheça essa despesa. Quanto menos engessada ela estiver, quanto mais flexível ela estiver, mais fácil, por exemplo, para os jovens que moram com os pais, ou para aqueles que não têm muitas despesas no formato de assinaturas, ou, né, porque o exemplo clássico é o condomínio, ou a TV, ou seja, que você pode tomar decisões todo mês. Quanto menos engessado, quanto mais flexível para esse tipo de profissional que tem a renda
que oscila, mais fácil vai ser a tomada de decisão nos meses onde a renda for menor que a despesa. Porque eu vou poder trocar, ou simplesmente vou falar, não, esse mês não vai ter aqui a Netflix, ou não vai ter a assinatura A, o B ou C. No mês seguinte eu posso retornar. Né? Então, quando eu tenho essa opção de flexibilidade na minha despesa do dia a dia, melhor vai ser a possibilidade de tomada de decisão. Você quer falar, Bruno? Bem rapidamente. Bem rapidamente também é o seguinte, nos meses que é importante ter essa percepção, quais são os meus gastos fixos, né, que eles sejam mais flexíveis possível e começar a fazer um cálculo de juntar dinheiro para montar uma reserva de segurança que cubra nos meses que você não vai ter vai ter um salário menor. Então, para uma pessoa autônoma, por exemplo, o indicado seria pelo menos aí 1 ano. Então, assim, pega o seu gasto fixo mensal e multiplica por 12, por exemplo. Para quê? Para que vai que a pessoa fica doente, vai que o mercado fecha, a empresa fecha, e o ideal seria que ela tivesse um dinheiro capaz de sustentar os seus gastos mensais por 12 meses. Então, ou seja, é muito importante que nos meses que sobrar dinheiro, Junta, por quê? Porque a gente está como a gente diz, né? Tempos de vacas gordas e tempos de vaca magra. Quando a gente sobra o dinheiro, é importante você juntar para montar uma reserva e, eventualmente, você sabe que essa reserva que você juntou, você vai ter que entrar um pouquinho ou não, dependendo do mês que fechar, sei lá, um mês que fechou no vermelho, por exemplo, que não teve venda no seu negócio, por exemplo. Então, é importante montar essa reserva de segurança. Pega o seu custo de vida, multiplica por alguns meses na frente, né? 8, 10, 12 meses, né? Se for uma pessoa que tem pouca estabilidade, para que você tenha realmente uma gordura para queimar quando alguma fonte secar ali temporariamente. Eu incluiria somente a questão de gastar menos do que se ganha, para todo mês não só aguardar ou sobrar, né? Você criar ali todo mês, ter uma reserva para ir criando aquela reserva de oportunidade, ou como muitas pessoas falam, né, reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva de oportunidade, porque emergência parece assim que volta só para uma coisa mais negativa, né? E também pode ser também uma reserva para oportunidades. Então, assim, todo mês ali, se você gasta menos do que você ganha, você vai deixando um pouco ali para ir criando aquela reserva. E nos meses aí você entra o que o Afrânio falou, o que o Bruno falou também. Então, para tantos meses, a pessoa é autônoma, então se ela tiver uma reserva ali de 1 ano de segurança, para aquele mês que ele não tiver a renda, ele pode ir ali e pegar um pouquinho. Mas lembrando, na primeira oportunidade, vai ali e repõe aquele valor. Está aí a resposta para Paula Aguiar. Paula, muito obrigada pela sua pergunta. Gente, estamos chegando ao finalzinho do programa, mas tem uma última pergunta que eu acho que a gente poderia responder para não frustrar a Eleni de Queiroz. Olha o que ela diz. Tenho 73 anos, sou divorciada desde os 58. Me aposentei 10 anos atrás e fiz uma previdência que vence agora em junho de 2022. Tenho ainda uma reserva que estava no banco e não dava nada de rendimento. Moro só e o imóvel é meu. Tenho despesas fixas do apartamento que me levam boa parte do orçamento. Coloquei num LCA com rendimento semestral e esse ano que passou, o rendimento foi muito baixo. O que fazer? Está um pouco fora do tema aqui nosso, assim, mas eu acho que alguém podia responder a Eleni, e como a Beth falou, a gente vai conversar mais para frente sobre investimento e outros temas pessoais, né, de finanças pessoais. Qual de vocês, então, responderia a Eleni, por favor? Posso começar. Vamos lá, Maia. Bom, primeiro, antes de mais nada, parabenizar você, Eleni. Realmente, chegar nesta idade, com esta lucidez de tomada de decisão
e também superavitária é uma exceção, infelizmente, é uma exceção dentro do grande público. Felizmente você está nesse público, mas infelizmente não é a realidade, porque o que se vê são aposentados que não se organizaram ao longo da vida, não construíram patrimônio e não possuem reservas para, por exemplo, tomar esse tipo de decisão que você está vendo agora, né? Você está buscando cuidar do dinheiro e já vem fazendo isso ao longo da sua vida, e nesse momento está olhando, né, sentindo um pouco, imagino que a inflação, né, tudo ficou mais caro ao longo dos últimos 2 anos por conta dessa pandemia, um efeito de fora do Brasil, mas muita coisa interna fez com que o preço das coisas subissem. Então você está sentindo isso dentro das suas despesas do dia a dia. Mas também, especialmente no ano passado, nós tivemos uma economia brasileira com juros baixinhos. E aí, quando você fez a troca, né, dos seus produtos de investimento e tomou essa decisão pela LCI com rendimentos semestrais, que te dá um salário a cada 6 meses, você já está usufruindo dos juros que no ano passado não foram muito bons, mas no próximo momento de pagamento, no próximo momento de vencimento dos juros e do envio para a sua conta, você já vai perceber um notável ganho, você vai receber mais. Se você não fez nenhum saque desse valor principal da LCI, ou LCA, como ela comentou, mas o funcionamento dos últimos meses é que os juros do Brasil começaram a subir novamente, com o principal objetivo de colocar a inflação para baixo, para que os preços não subam tanto. E isso beneficia todos os poupadores, todos os investidores, todas as pessoas que têm reservas. De alguma forma, são beneficiados pelo momento econômico do Brasil, que voltou a subir os juros da sua taxa básica de juros nacional. Então, você já vai perceber, vai ser notável que a próxima rodada de pagamento de juros da sua LCI, do seu produto, da sua letra de crédito, que, aliás, é isento de imposto de renda, outro ponto positivo aí na sua tomada de decisão, você já está usando produtos financeiros que te entregam renda, né? E isso é o que é desejável para todas as pessoas que já estão no seu momento de vida, que é usar a renda do patrimônio. Então, parabéns aí pelas decisões, eu espero ter respondido, né? Você falou o que fazer, mas você já vai perceber que não fazendo nada, estando nesse produto que você já vai ver uma perceptível melhora nos juros que você vai receber, no rendimento que você vai receber. Maia, você está sem som, Maia. Você está sem som. Você tem que habilitar o seu som. Enquanto você viu aí que você está sem som, você tem que passar o mouse aí em cima do mute. Continua sem som, Maia. Então, olha, enquanto Maia resolve ali, habilita o som dela, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, não é bem é uma provocação um pouco também, tá, Maia, se você me permite. O mote do nosso encontro de hoje foi como organizar o orçamento doméstico, né? Então, eu faria uma pergunta inversa. O que acontece com alguém que desorganiza o seu orçamento doméstico? Que resultado ela colhe nesse processo? Posso falar aqui? Na verdade, assim, uma vida sem organização financeira, ela tem uma série de prejuízos. A primeira coisa é viver o grande risco de viver uma vida empatada. Ganha, gasta, e você se viver sempre no 0 a 0, né? Ou entrar na fase negativa, gastar mais do que ganha e entrar no endividamento. E, normalmente, essas situações de ficar 0 a 0, empatado ou ficar endividado, causam uma série de problemas na vida. Desde os problemas emocionais, como ansiedade, tristeza, apatia, né? Aquela insegurança de você saber se vai conseguir pagar um boleto ou não. Também com problemas no relacionamento, na família, porque problemas de dinheiro está entre as maiores causas de divórcio no Brasil. Então, uma vida com dificuldade financeira pode levar a muitos atritos familiares, conjugais, inclusive,
né? Não é incomum a gente atender casais separados, onde os dois preferem serem atendidos separados, e um tem uma situação financeira totalmente diferente do outro. Às vezes um está endividado, o outro está investindo, e um não sabe dessa vida do outro. Então, o problema de a dívida de um acaba refletindo no relacionamento de alguma certa forma, porque o casal quer fazer uma viagem, por exemplo, de férias, o outro, mas eu não vou, não quero, não posso, não tem como pagar. Então, um começa também a ter podem ter choques e atritos aí. E sem falar na questão dos seus objetivos, né? Uma vida desequilibrada financeiramente pode levar a muita frustração, porque muita coisa que você idealiza, que você sonha, pode não sair do imaginário, né? Você não consegue botar no papel e realizar. Então a pessoa gostaria de fazer isso, mas não tem condição de fazer. Gostaria daquilo e não tem condição. Passa uma vida imaginando, sonhando. Então, se a pessoa está endividada, você tem ali problemas emocionais, problemas de ansiedade, tristeza, tem gente que se mata. Tem gente que se mata pelo tanto de dívida que tem. Uma baita problema emocional, né? E você tem aí todos esses transtornos de gente ligando, cobrando, quer realizar alguma coisa, não consegue, baixa qualidade de vida, porque às vezes a pessoa tem que, sei lá, cortar um plano de saúde, tem que cortar algum benefício, ir para uma casa menor, porque não tem condição de pagar. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, o dinheiro ele não é para ser feito, ele não é feito, eu entendo que não é feito para esbanjar. Ele é feito para te dar dignidade, qualidade de vida, para você atender às suas necessidades e alcançar os seus objetivos. Quando esse dinheiro falta, você pode ter as suas necessidades em jogo, não atendidas, e aí você tem uma baixa qualidade de vida, né, porque você não consegue atender às suas necessidades, e muito menos seus objetivos, muito menos seus sonhos. Então, uma vida com privação, com escassez, realmente traz muitas dores e impactam em diversas áreas. Se você imaginar todas as áreas da sua vida, saúde, diversão, social, relacionamentos, profissional, a falta do dinheiro pode pesar em várias. Pode pesar na sua saúde, pode pesar na sua vida social, você não consegue acompanhar seus amigos, pode pesar na sua vida de lazer, porque você não consegue se divertir, não tem dinheiro, pode pesar nos seus relacionamentos. Enfim, ela pode ter impactos e reflexos em diversas áreas da sua vida. A nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? E o dinheiro é um dos componentes dessa roda, dessa grande roda. Quando esse componente falha, outros componentes podem se desequilibrar e ter impactos muito grandes. Gente, Complementa. você quer complementar, Frânio? Pode complementar, por favor. Breve complementação. Estar no 0 a 0 significa estar muito à mercê dos momentos econômicos que o país, qualquer que seja ele, vai passar. Porque, veja, o que a gente acabou de acompanhar nos últimos 2 anos? Um aumento de preço generalizado de tudo. Isso ficou mais caro, né? Ficou mais caro viver no Brasil nos 2 últimos anos. Ótimo. Nem sempre você tem a mesma disponibilidade de aumentar o próprio salário da mesma velocidade com que o aumento da inflação, o aumento dos preços vai acontecer. Então, se você gastava um salário mínimo por mês, R$1.000 por mês como orçamento doméstico, as coisas agora passaram a custar 1.300. Puxa, legal, custou 1.300, só que você nem sempre vai poder aumentar o próprio salário ou ter negócios que vai fazer essa renda aumentar na mesma velocidade. Então, estar no 0 a 0, estar ali, né, mais ou menos no exemplo de estar à mercê da maré, pode na verdade, estar muito próximo de uma desorganização, muito próximo do uso do crédito, muito próximo do endividamento e da inadimplência. E daí, todos esses problemas do ponto de vista emocionais e da sociedade, enfim, de tudo, e profissionais, às vezes, que você está à mercê de não fazer um bom trabalho, não fazer o mínimo necessário, que é o que a gente chama, que é cuidar do dinheiro, estar atento às decisões financeiras. Ótimo. Gente, no finalzinho, só para fechar, eu gostaria, já com o microfone aberto, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que vocês fossem um pouco mais breves para a gente fechar, porque já estamos realmente chegando ao final. O que você diria para uma pessoa
que não acredita na própria capacidade de organizar as suas finanças? Bruno? Pode ser. Olha, gente, na verdade eu costumo dizer o seguinte, finanças para muitos é um bicho de 7 cabeças. Quando você busca um pouquinho de informação, começa a estudar um pouquinho, você vê que ele não tem tanta cabeça assim. É muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu vou dizer o seguinte, é possível sim. Só que para isso, comece a dar o primeiro passo, comece a procurar conhecer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, ouvir um pouco mais. E parabéns por estar aqui, né, aprendendo um pouco mais, que aí, porque o grande medo, ele muitas vezes se dá pelo desconhecimento. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. E muitas vezes a gente supervaloriza um medo, alguma coisa, por pura falta de conhecimento. Então, procure se esforçar um pouquinho mais, buscar conhecimento, que você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Dá para entender, sim, é possível gerenciar. E eu costumo falar que o bloqueio das pessoas não está na idade, o bloqueio está na cabeça, né? A gente tem pessoas jovens bloqueadas, tem pessoas de mais de idade bloqueadas, ou mais abertas, né? Então, assim, comece a buscar conhecimento. Com o conhecimento, eu tenho certeza que o medo começa a desaparecer, a leveza começa a reinar, você vê que, assim, poxa, é possível, não é esse bicho de 7 cabeças, eu dou conta. E o seguinte, a autoconfiança, ela é determinada por um acúmulo de experiências bem-sucedidas. Se você quer ser mais autoconfiante na sua vida, comece a acumular experiências bem-sucedidas. E as experiências não têm que ser grandes. Então, comece com um passinho que seja, um passinho. Eu vou economizar, sei lá, R$10. Comece com um passo pequeno, porque esse passo vai servir de base para outros. E na medida que você tem uma experiência positiva, outra, isso vai te dando confiança de chegar e falar assim, eu consigo gerenciar esse dinheiro, eu dou conta, porque eu já tive 1, 2, 3, 4, 5 experiências bem-sucedidas, eu posso ter 10, posso ter 1000. Então, comece, seja um primeiro passo. O primeiro passo não tem que ser grande. A gente costuma falar no coaching, o primeiro passo não te tira, ele não te leva para onde você quer, mas te tira da onde você está. E nesse momento de início, a gente precisa quebrar a inércia. Quando você quebra a inércia, isso começa a dar uma motivação, uma coragem, ainda que seja um passinho. E depois de um passo atrás do outro, você olha para trás e você vê que já percorreu uma distância. E aí isso te dá a confiança, te dá a motivação de continuar. Então, comecem. Eu tenho certeza que vocês vão estar mais confiantes para cada vez mais. Bom, já no final dessa live, passou super depressa, não é? Fica aí as considerações, por favor, do Afrânio, as últimas considerações. Afrânio, Bruno e você, Nelma. As suas últimas considerações para a gente fechar. Bom, gente, eu sou só gratidão, Maia, Beth, Ricardo, não está aqui, eu acho que ele já saiu, mas olha, esse é um ano 2022. O Ricardo teve um problema técnico, tá? Mas está tudo sob controle. Tá bom. Poxa, bem, tenho certeza que ele está no comando lá, mesmo com um probleminha. Mas olha só, olha, vai ser um ano de bastante conteúdo, a gente vai produzir, tudo que a gente faz no Meu Consultor Financeiro é com bastante carinho, com bastante profissionalismo e a gente está sempre buscando, nos aperfeiçoando, toda a equipe num processo contínuo de melhoria para entregar aquilo que é mais efetivo nas diversas áreas que o dinheiro possui na vida das pessoas. Seja consumir melhor, usar o cartão de crédito, usar a função do Pix, um investimento, uma estratégia, o dinheiro fora do Brasil, até como tomar melhor o dinheiro emprestado, aonde que tem um fornecedor, a tecnologia, tudo. Toda hora nós estamos tomando decisão e isso, quando é relativo ao dinheiro, podem saber, né? A gente vai trazer para cá, para ao longo das conversas desse ano, quando for ao vivo, ou quando for um texto, uma pergunta, vamos entregar o melhor para todos vocês que interagirem. Tenho certeza que quem está aqui assistindo a live ou vai assistir, já vai ter uma visão diferente e até uma motivação para começar a cuidar melhor do dinheiro e fazer planos aí para uma vida bem longeva. Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e parabenizá-los pela iniciativa de levar um assunto tão delicado, né, e tão comum para todas as pessoas interessadas no assunto. Então, parabéns mais uma vez
e que essa parceria seja permanente, seja longa, porque assunto finanças, ele é, assim, imenso, e ele chega em todas as pessoas, né? Independente de idade, de situação, seja uma pessoa endividada, uma pessoa que está ali diversificando os investimentos. Então, o assunto finanças, ele é extremamente importante, né? E necessário. Então, gratidão mais uma vez e até a próxima. E que a próxima seja em breve. Será. Gente, rapidamente, então, eu gostaria de deixar um abraço a todos vocês, agradecer essa parceria. Tenho certeza que vai ser muito, muito próspera. A gente vai falar de muita coisa legal aqui, muita coisa importante para vocês. Então, agradecer, reforçar a importância desses momentos. E deixar uma mensagem para vocês, né, na linha do que eu estava falando, que é possível, tá? É possível ter uma vida melhor financeira, com decisões melhores e decisões repetidas, uma boa decisão após a outra, você consegue chegar lá. Você pode buscar conhecimento, pode contar com alguém para te assessorar ou não. Enfim, há meios, né? A gente não está fadado ao destino, ao vitimismo. Não, a gente é possível mudar. Se você quiser, não importa a idade aqui, se você quer, amanhã, hoje talvez, ou amanhã, você já começa, você tem a oportunidade de tomar melhores decisões com mais cuidado com o seu dinheiro. Isso já vai refletir imediatamente nos seus resultados e, claro, resultados acumulados vão gerar melhores condições para seus objetivos, suas necessidades, sua qualidade de vida. Então, comecem. É mais simples do que vocês imaginam, né? Não é essa coisa tão difícil, e vocês vão ver que a prática leva à maestria. A pessoa que é boa com o dinheiro é porque ela praticou bastante, então comece. Você vai ter cada vez mais maestria, mais habilidade, mais tranquilidade, leveza, para ter uma vida próspera financeiramente, tranquila, sem aquela carga, todo aquele peso. Então, é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Um grande abraço a todos e a gente vai estar disponível aí para o que vocês precisarem para os próximos encontros também. Muito obrigada, então, a Frânio Alves. Obrigada a Nelma de Mendonça. Muito obrigada, Bruno Pessamilho. A gente vai ter novas lives muito em breve. Com isso, a gente vai encerrando essa nossa primeira live dos 50 e mais, em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. Espero contar com vocês que participaram essa noite, mais e mais participações, porque as nossas lives serão cada vez melhores e com mais informações para você que quer lidar de uma maneira séria com a organização do seu orçamento, com suas finanças pessoais. Muito obrigada, Beth Cataldo também, muito obrigada, Ricardo Bastos, e até muito breve. Boa noite. Boa noite, gente.